Olá, pessoal. Boa noite. Espero que estejam bem por aí. Vamos a mais uma reunião do Grupo de Estudos em Neurociência do Movimento. Hoje, eu sou suspeita para falar, mas é um dos assuntos mais legais desse grupo, porque o assunto é sistemas de memória. Já vamos falar bastante sobre isso. Deixa eu dar um mudo aqui para mim. Minutinho, gente. Sejam bem por aí. Pronto. E tudo ok por aqui. Que frio, né, gente? Não sei que época que você vai ver esse vídeo, porque ele estará no YouTube, tá? Mas tá um frio de lascar aqui em São Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha só se estamos bem no YouTube. E eu acho que depois dessa aula aqui você vai tirar um monte de estigma que você tem sobre o assunto memória. Um minutinho só, deixa eu ver se carregou aqui tudo bem. Vamos ver aqui no YouTube. Tudo bem também. Aí. Alguém percebeu alguma diferença no Geneumo? Hoje é a oitava reunião e eu estou sozinha. Geralmente, aliás, todas as outras reuniões do Geneumo, elas foram conduzidas por mim, professora doutora Cíntia Bedeschi, e pelo professor Paulo Roberto Costa. Mas tá tudo bem com ele está me assistindo no momento, mas eu pedi licença, permissão, para que eu possa conduzir esse Geneumo sozinha, sabe por quê? Porque o assunto hoje é mais neurociência básica. A gente vai citar alguns poucos exemplos em relação à questão do esporte e tudo mais, mas é uma reunião mais teórica do ponto de vista de neurociência e é a minha área de expertise, em especial cognição, que é o que nós vamos falar agora. Então, eu pedi licença para que eu pudesse conduzir essa reunião, somente eu, tá? Por isso que ele não está comigo hoje. Sem mais delongas, daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se eu já estou gravando, se está tudo bem. Tudo ok. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre a nossa reunião, né? Porque tem as regras da reunião. Mas, o que eu queria dizer? Quando a gente fala em memória, você acha que é uma coisa só, memória. A memória. A memória. É um lugar do cérebro que guarda informações. Isso é o que todo mundo acha ou todo mundo sabe que é, com exceção de quem é da área, tá? Memória é você armazenar as informações. Memória é você armazenar os fatos, os eventos, o que acontece com você, uma música, né? Tudo isso que eu tô falando tá dentro da memória, mas não é só isso. Não é a memória, não é uma entidade, algo surreal, fora do comum. São sistemas integrados, sobreposicionados, que se complementam entre si. A pessoa que não tem lesão neurológica, ela tem sistemas de memória que trabalham em conjunto uns aos outros. Eu vou falar para vocês hoje quais são esses sistemas de uma forma breve. E nós vamos destrinchar algumas diferenças, porque tem algumas, eu vou dizer assim, peculiaridades ou particularidades que o senso comum não aborda. Você tem uma ideia talvez um pouco mais grotesca, um pouco mais generalizada sobre o que é memória, tá? É, o que eu diria já para adiantar é que a questão de armazenamento da informação, ela faz parte da memória. Armazenar coisas, informações. Mas não é só isso. O conceito de memória, ele é um universo. E é isso que nós vamos ver agora. Compartilhar minha tela com vocês. Muito bem. Deixa eu ver se tá tudo bem para cá, gente, porque como nós estamos ao vivo, eu preciso checar uma coisinha, tá? Só baixar para cá, se minha tela tá sendo vista. Tá. OK.
Então, a gente vai falar desses sistemas de memória, tá? Lembrando, nós estamos, tirar aqui, no Geneumo, Grupo de Estudos em Neurociência do Movimento. Eu vou precisar mexer aqui, com licença, alteração ao vivo aqui, dá licença. Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia o nosso querido Faustão. Por quê? Porque nós tivemos uma pequena alteração aqui, já vou falar. Pronto. Vou voltar a compartilhar a tela com vocês novamente. Nós tivemos uma pequena alteração no dia do Geneumo, devido a atividades acadêmicas minhas e do professor Paulo, que também está com atividade acadêmica na quinta noite, a gente precisou mudar para terça. Por isso que nós estamos aqui hoje, terça-feira, inclusive, 12/8, a primeira de 2025, você que está vendo mais para frente, tá? É a primeira terça-feira do Geneumo, porque antigamente ele era às quintas-feiras. Tá? Então, são reuniões quinzenais. Claro que são datas sujeitas a alterações. Se existe algum compromisso, se existe algum imprevisto, algum feriado, alguma questão que não, né, permite que nós estejamos reunidos esse dia, a gente muda. Tá? Lembrando, aberto ao público, estudantes e profissionais da saúde. Ah, mas eu não sou nem estudante nem profissional da saúde. Você também pode assistir. Tá? É um grupo aberto, um grupo democrático, é um grupo que acolhe as pessoas que queiram saber mais sobre neurociência, em específico, neurociência do movimento. Então, se é neurociência do movimento, você que é profissional de saúde e estudante, você é super bem-vindo e você vai aprender muito com a gente se você já não está aprendendo. E você que chegou hoje, vai olhar as outras reuniões, tá? Porque tem uma linha de raciocínio clínico nessas reuniões, que nós estamos seguindo o livro. Já vou falar, tá? Participação é gratuita, gratuita. Não é curso que fica em plataforma, ele fica nas nossas plataformas, não é um curso separado, ele é uma reunião gratuita para quem quiser certificado de participação. Precisa estar conosco ao vivo pelo Zoom. A cada 5 reuniões, nós liberamos um certificado de participação em horas complementares, né, num grupo de estudo, aqui do Instituto Fisioterapia Liberta. Então, se você quiser o certificado, você fique conosco ao vivo no Zoom. Se ficar pelo YouTube, a gente não sabe que você está vendo pelo YouTube, não tem como você pedir o certificado, tá? Ou, né, se você não quiser o certificado, você pode nos acompanhar pelo YouTube, plataforma gratuita, livre para todos e vai ficar para toda a eternidade, se Deus quiser, esses conteúdos, tá? Dito isso, então aqui como eu falei, né? Certificado é só para quem participar ao vivo. Participação a cada 5 reuniões, nós damos 10, desculpa, um certificado com 10 horas de participação. E isso exige um formulário para você pedir seu certificado. Isso nós enviamos por e-mail para os inscritos. Então você que está inscrito e está conosco, você vai receber um e-mail com a solicitação do certificado para que você possa pedir, tá bom? E aí, lembrando você, ó. Aqui, a nossa obra de referência, Aprendizagem e Performance Motora, Richard Schmidt, Timothy Lee, dos Princípios da Aplicação, quinta edição. Para quem quiser, ali tem um QR Code para quem quiser adquirir o livro, quem quiser dar uma olhada, né? A gente comprou pela Amazon. E estamos seguindo na sequência desses capítulos, tá? Por isso que eu comentei que nós temos uma linha de raciocínio. E aí, um minuto. Deixa eu só ajeitar uma questão aqui. Peraí, gente. Stop share. Eu vou ajustar uma questão aqui de técnica, um minutinho só. Pronto, vamos lá. Olha lá. Quando eu falo em memória, a gente tem que saber que são sistemas integrados, tá? Olha que legal esse vídeo.
São sistemas integrados em várias regiões do cérebro. Não tem uma área única de memória, porque as memórias se interrelacionam e são memórias que são estratificadas em relação a várias funções que nós desempenhamos, em vários momentos onde você precisa armazenar informações, manipular essas informações, ter contato com essas informações. Então, são sistemas amplamente integrados. Agora, esses sistemas, aí é que você vai ampliar um pouco a cabeça no sentido do seguinte: você vai ver quais são os pilares que estão dentro do conceito de memória. Então, vamos passar, que isso aqui eu já comecei, são diversos tipos de memória. E aí, quais são os pilares que estão encadeados nesse processamento de memória? Então, a gente tem, primeiro, uma aquisição da informação. O primeiro pilar é você adquirir essa informação, tá? Para que isso fique consolidado. Então, esse encoding, eu estou colocando em inglês, porque às vezes para a gente achar uma palavra em português que possa traduzir, fica até mais difícil. É um processamento da nova informação. Então, é o encoding. Essa fase do encoding, que é você ter contato com a nova informação, isso está dentro das questões de memória, tá? Ela é dividida em aquisição e consolidação. Então você tem esse encoding, que é você entrar em contato com a nova informação, você aprender uma nova informação, ouvir, você ver, né? Porque tem a memória visual. Então essa aquisição de informações eu colocaria como primeiro pilar. Isso ainda não é você lembrar das coisas, entendeu? Então tem que ter essa fase um. Aí a fase 2, que é a fase que todo mundo conhece, que é o armazenamento. Então, essa aquisição, essa consolidação do que você entrou em contato, aquilo vai ficar armazenado. É como se fosse uma gravação permanente da informação, que é o armazenamento. Então, esse é o pilar 2, que é o que todo mundo acha que memória é. Memória é o eu vou armazenar as informações, né? Eu vou gravar nos sistemas de memória. Não é só isso, tá? E a fase 3 é a recuperação. Como é que você vai lembrar de alguma coisa se você não consegue lembrar? Olha que louca essa pergunta. Como é que você vai lembrar se você não consegue lembrar? Ah, mas a informação tá lá, tá na minha memória, mas como é que você vai recobrar isso? Então, envolve o acesso à informação que estava armazenada. Se você não acessou, você não tem memória, entendeu? Esses arquivos de memória podem ter se perdido, esses arquivos de memória podem estar sumidos, eles podem ter sido deletados no seu cérebro, e essa recuperação fica complicada. Então, olha que interessante, envolve o acesso à informação e você utilizar essa informação para você executar um comportamento, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo simples. Eu lembrei que eu preciso fazer o genelmo hoje. Hoje tem reunião do genelmo. Eu lembrei, eu falei, nossa, mudou o dia, né, e tal. É uma memória. Eu precisei recobrar. Se eu não tivesse recobrado isso, eu estaria aqui agora. Porque eu tinha esquecido da aula. Vocês concordam? Então, as nossas ações motoras, os nossos comportamentos que são manifestados, eles dependem e muito dos nossos sistemas de memória, não é só uma, não, tá? Então, esses pilares, esses sistemas se interrelacionam. E aí agora eu quero falar de novo que eu já falei. Eu vou tirar a aula, porque você pode voltar no YouTube e você vê de novo, tá? Mas aí eu quero falar com você de novo que eu vou repetir. A repetição é interessante para a consolidação de memória. Então, veja, quando a gente fala em memória, a gente precisa lembrar desses três pilares que fazem parte dos processamentos dos sistemas de memória. O pilar número um é a aquisição da informação, o encoding. Aquisição e consolidação, essa fase um, isso faz parte de memória, desses sistemas de memória. A fase 2, o armazenamento. Então, se você, alô, você que acha que memória é armazenamento de informação, você está quase que enganadíssimo. Não é só isso, tá? Então a gente tem o armazenamento, claro que tem, mas é um pilar. E depois ainda tem o terceiro pilar que envolve você evocar essa memória, você recuperar no arquivo essa memória.
tá? Então você precisa lembrar dos seus arquivos, né? Acessar a nova informação para que essa informação esteja à margem do seu raciocínio e tudo mais, para que você lembre. Então, esse pilar da aquisição, armazenamento e depois recuperação, isso é memória. Isso é memória. E digo mais, a gente tem um pilar precioso que está escondido nisso aí. Um pilar precioso que está nessas entranhas, que eu já vou falar daqui a pouco, mas eu não aguento esperar, porque eu sempre faço spoiler das aulas, porque até chegar lá daqui a pouco eu não aguento esperar, que é a memória de trabalho. A gente vai falar da memória operacional, que é a memória que envolve manipulação da informação. Você precisa manipular, você está mexendo, você está lembrando do que aconteceu. Eu vou explicar melhor. Mas essa manipulação da informação também faz parte dos sistemas de memória, em especial da memória de trabalho, tá? Então, pensem nesses pilares, que a gente vai destrinchar mais adiante. Agora, em relação a essa questão da recuperação da memória, eu quero dar dois exemplos para vocês. Imaginem, um sistema, um computador, onde vocês têm as pastas dos programas que vocês querem, aí você quer um programa específico lá. Você quer o seu TCC da faculdade. Você fala, cadê meu TCC? Vou salvar na pasta TCC da faculdade. E tá lá. Você perdeu esse TCC, tá? É como se fosse uma memória que você perdeu, você não consegue recobrar. Se por um acaso você conseguir achar, porque ela estava numa pasta perdida no computador, porque essa pasta pode estar perdida, você concorda? Aí você fala, mas onde tá? Será que tá na pasta família? Aí você vai lá, não tá. Será que tá na pasta boletos? Não, não tá. Aí eu vou pôr na pasta fotos. Tava lá. Você guardou por engano, sem querer, aconteceu alguma coisa que a sua pasta do TCC da faculdade foi para fotos. Então, você acabou achando, você precisou procurar, pegou alguma pista lá, pôs para localizar, achou ali. Então, a memória estava lá. Você não estava conseguindo achar. Ela estava perdida, tá? Mas ela estava meio bagunçada ali, tá? Isso é o que acontece com o paciente com doença de Parkinson, tá? Com a pessoa com doença de Parkinson. A pessoa com doença de Parkinson, ela pode, nas fases moderadas a um pouco mais avançadas da doença, manifestar questões cognitivas importantes. E aí, aquela questão que ela fala, mas cadê o meu programa motor de levantar da cadeira? Não consigo levantar. Tá com dificuldade para levantar. Você não consegue organizar o movimento para você dar um primeiro passo. Isso é característica do paciente com Parkinson. E aí, claro, com os exercícios orientados, os exercícios organizados de forma estratégica, dentro de uma linha de raciocínio que é clássico da fisioterapia neurofuncional para pessoas com Parkinson, que são técnicas que nós usamos especiais para dar pistas para que o paciente consiga recobrar, falar, lembrei, consegui, ele consegue levantar melhor, consegue dar o primeiro passo melhor. Então, é uma memória, tá, de outras questões de programas motores aqui no caso, mas estava lá. O arquivo de levantar estava lá. Ele achou com dificuldade. Você, fisioterapeuta, precisou ajudar o paciente, claro, mas ele achou. Então, isso é um caso do recobrar a memória, que é aquele terceiro pilar que eu falei. Se você chegou agora, tá olhando aí, tá olhando de paraquedas, vai olhar lá no começo da aula, tá? Que já tá legal. Mas aquele pilar que eu comentei, e aí ele conseguiu achar o programa que estava bagunçado. Você pode, então, recobrar faz parte dos sistemas de memória, não é só armazenar. Então, quando a gente fala, eu lembro do que aconteceu quando eu era pequena, isso é um detalhezinho. O sistema ele é um universo imenso. Se você lembra uma coisa de quando você era pequena, é um detalhe só. Uma memória autobiográfica, é outra coisa, tá? E agora eu vou dar um exemplo. Agora imagina que o seu TCC volta pro caso do seu TCC perdido. Aí você vai olhar lá no computador, você coloca lá localizar TCC, não acha o arquivo. Você perdeu o seu trabalho de conclusão de curso. Não tá na página família, não tá na página boletos, não tá na página fotos, não tá na lixeira, não tá em nenhum lugar. Deletado, deletado. Apagado do seu sistema. Você vai ter que fazer outro TCC, tá?
Vamos levar isso para a prática clínica. Se um paciente perdeu os seus arquivos de movimento, ah, mas o paciente com Parkinson a gente conseguiu fazer ele lembrar. Ele não conseguia dar o primeiro passo, que isso é característica de lesão nos núcleos da base, mas a gente conseguiu fazer ele recobrar. Agora o paciente não lembra como faz para andar. Ele perdeu o arquivo. Isso é a demência. Isso não é a doença de Parkinson. Isso é a alteração cognitiva tamanha, tão severa, que leva a você a ter uma perda da sua funcionalidade. E o paciente não lembra mais como andar, não lembra mais como usar o banheiro, não lembra mais como realizar as diversas atividades de vida diária. Então, quando os programas, mesmo programas motores, se perdem, são deletados, isso é a degeneração a ponto, né, desses arquivos de memória serem destruídos, o que acontece nas síndromes demenciais. E uma das principais causas de demência no mundo é a doença de Alzheimer. Ela não é a demência, ela é uma doença de Alzheimer, né? É uma síndrome neurológica, por assim dizer, mas é uma causa de demência. Então, olha que interessante. E aí você não tem mais o TCC no computador, o paciente não tem mais o programa. Então, você precisa pegar outros programas, trabalhar ali, tentar organizar estratégias neuromotoras para que ele possa adaptar certas estratégias frente a outras, tá? Vocês entenderam a magnitude do caso? Olha o que que é memória. Então, quando você fala esqueci o nome, tô com perda de memória, esqueci a panela no fogo, são questões, mas isso não é memória. Tá? A memória ela é muito mais que tudo isso. Então a gente precisa desses pilares processuais que estão envolvidos no conceito de memória, tá? Eu aproveito aqui, eu vou voltar para a aula, mas eu aproveito para quem quiser saber mais. Tem 3 cursos de extensão que sou eu que ministro, que eu gostaria de falar aqui, que é o curso de cognição e movimento. Eu vou falar de novo sobre ele mais para frente. Você que está fazendo cognição e movimento, você que gosta do assunto, ali eu destrincho sistemas de memória. Tá? Aqui no Geneuma a gente faz uma coisa mais breve, inclusive devido ao tempo. Lá a gente destrincha. Eu tenho um módulo de sistemas de memória para a gente entender melhor isso. Outro curso, capacitação em fisioterapia em doença de Parkinson, tá? Eu expliquei algumas questões aqui inerentes às alterações de memória mnemônicas que esses pacientes têm, o que que a fisioterapia neurofuncional pode fazer, né? Qual é o raciocínio, mas lá você vai saber como, quando e onde e por que fazer e organizar essa sua linha de raciocínio, exclusivo para fisioterapeutas, para tratar pessoas com doença de Parkinson e capacitação em fisioterapia em demências, que também é um curso inédito e único no Brasil. Com a ementa e da forma com a qual eu conduzo esse curso, não existe no Brasil. Para capacitar os fisioterapeutas e os estudantes a atender pessoas com demências. Porque o processo demencial, o processo da reabilitação, da fisioterapia, da organização ao longo das fases, ele é único, ele é especial e ele é específico para cada caso, claro, para cada tipo de demência, para cada fase da demência. E é isso. Fica aquele gostinho de quero mais, depois você entra lá, fisioterapialiberta.com.br e vamos voltar para a aula. Vamos lá que eu vou compartilhar a tela de novo. E nós estamos então falando desses sistemas que se interrelacionam. E aí a gente vai destrinchar um pouco, destrinchar, a grosso modo, um pouco esses tipos de memória, tá? Os tipos não, né? Os sistemas, porque são sistemas, não é um tipo só, são sistemas, tá? E aí então, a muitíssimo grosso modo, olha para você ter uma ideia da teia de aranha dos sistemas de memória, tá? Olha isso, deixa eu colocar aqui um laser, olha lá. Memória humana. Então a gente tem a memória sensorial, que eu vou explicar. A gente tem a memória de curto prazo e a de longo prazo. E você provavelmente, se você não tem um aprofundamento teórico desse assunto, provavelmente você ficou nessa. Memória de curto prazo e memória de longo prazo. Certo? Se você é da área ou entende mais, aí você já foi mais adiante. Mas fica naquela coisa de curto e longo. Mas a gente tem uma outra memória aqui, que é sensorial, tá?
E a de longo prazo, a gente tem a memória explícita e a memória implícita, que são parte integrante da aprendizagem motora. Não vou entrar em detalhes. Vou falar sobre cada uma agora, mas não vou entrar em detalhes. E a explícita, nós temos a memória que é também chamada de declarativa. Ela é a memória, ela está dividida em memória episódica e semântica. Episódica e semântica. E a memória implícita, a memória de procedimentos. Guarda para você, tá? Fica aí para você. Deixa eu tirar daqui. E aí, vamos lá. Memória sensorial. Sabe o que que é isso? Sabe aquele parabéns para você que você conta, que você vai cantar? Inclusive, isso tá no texto. Quer ver? Vou pegar aqui na página 35, se eu não me engano, do livro do Schmidt que a gente está estudando, que ele dá esse exemplo. Ele comenta sobre um armazenamento sensorial de curto prazo, tá? Que ele até adaptou aqui como ó, ASCP. É a mesma coisa que a memória sensorial, tá? Sabe quando você está cantando parabéns para você e tem aquela estrelinha? Quer ver? Peraí, ó. Aí vem aquela vela que você acende aqui e faz tsh, sabe? Se você fica assim no escuro, ó, fica fazendo um desenho de luz. Você já tentou fazer isso? Pega no aniversário aquela vela, apaga a luz e fica aquele desenho de luz. Por que que forma um desenho? Porque você não está formando o desenho. A estrelinha não está formando o desenho, é você, na sua mente, que está formando aquilo, porque existe uma memória de menos de um segundo de onde estava a luz e para onde ela foi. O seu cérebro forma uma continuidade daquilo e parece que ficou um desenho, mas o desenho não está lá. Essa é a memória sensorial. Ela tem uma duração menor de um segundo. Essa é a memória do cinema, das películas, né? Dos frames, das camadas do cinema, que são nada mais, nada menos, são que fotos, né? Fotos colocadas em sequência, com alguns intervalos brancos entre esses frames, e você, ao olhar isso numa velocidade muito rápida, o seu cérebro tem a ilusão de que as pessoas estão em movimento. Olha que louco. Isso é o filme, tá? Então, nada mais a animação, já viu aqueles papeizinhos, né, que você faz a animação? Nada mais são do que pedaços que você solta ali, você tem a sensação de movimento. Isso é memória sensorial, tá? É uma memória que você, em pouquíssimo tempo, consegue adquirir aquela informação. Geralmente ela tá ligada à memória visual, mas é uma memória. E fica gravada ali. Vou usar um termo que é usado em livros, que é uma memória fugaz. Sabe aquela música Fugaz da Marina Lima? Procura lá. Pessoal dos anos 80, pessoal que conhece, procura lá. Eu não sei qual, se o nome é Fugaz, depois a minha produção olha aí, que tem aquela letra da música, Fugaz, memória sensorial. É a do cinema. Guarda pra você. Próximo tipo, curto prazo. Aí você fala, ah, já sei. A memória de curto prazo é aquela que a gente precisa ter uma retenção temporária de pequenas quantidades de informações em breves períodos de tempo. Então, é aquilo que você precisa saber temporariamente, bem rapidamente, depois ninguém, você nem vai usar mais, né? Ah, pega lá no G2, aí você sabe que tá no G2, o elevador, você vai lá no G2, aí você esqueceu. Se alguém perguntar quando que tava o elevador, qual era o andar que tava quando você chamou, você nem lembra mais. Essa é a memória de curto prazo, é uma retenção temporária de pequenas quantidades de informação sobre breves períodos de tempo. Essa memória de curto prazo. Nós não vamos entrar no mérito aqui hoje sobre o funcionamento da memória, como ela é armazenada, quais os detalhes processuais de tudo isso. Isso é assunto para um curso separado, tá? Mas, qual é o lance? Essas informações, com a repetição, elas podem passar para a memória de longo prazo. Então, a memória de curto prazo, ela tem um processamento que essas informações podem migrar, vamos dizer assim, porque os sistemas são interrelacionados, para a memória de longo prazo. Então, ela é uma retenção de pequenas quantidades de informação. Se você repetir,
Se você recobrar, se você ficar lembrando toda hora, ela vai sair da questão de curto prazo, porque ela tem uma duração de minutos, até tem livros que falam algumas horas, só, e depois passa para longo prazo. Só que aí tem um detalhe. Inclusive tem um erro no livro que eu quero corrigir aqui. Eu vou ler para vocês. A memória de página 35. Pessoal que está estudando comigo. A memória de curto prazo, que os pesquisadores algumas vezes chamam de memória de trabalho, é o local de manutenção temporária da informação. Os pesquisadores não chamam de curto prazo de trabalho. São memórias que estão ligadas, mas não é o mesmo conceito. A memória de trabalho, ela faz parte do arcabouço da memória de curto prazo, mas não é o mesmo conceito. Existe uma diferença aí, tá? Então, não usem como sinônimos memória de curto prazo com memória de trabalho ou memória operacional. Em inglês a gente chama de working memory, que é muito usado em neurociência e neurociência cognitiva, porque ela é olha o spoiler que não é agora, ela é a memória que mais influencia os comportamentos, que é ela agora, tá? Que chegamos na memória de trabalho. Qual é a diferença da memória de trabalho? Volta, que eu não quero que vocês fiquem vendo o slide. Eu vou tirar do slide. Isso é super importante. Qual a diferença entre a memória de curto prazo, que é aquela retenção rápida, da memória de trabalho, da memória operacional? Você sabe? Eu vou deixar 5 segundos ao vivo no YouTube para você pensar entre você mesmo. Ó, a diferença entre memória de trabalho e a memória de curto prazo, a memória de trabalho ela faz parte do curto prazo, mas ela envolve uma manipulação da informação. É uma memória em suspensão. É como se fosse um holofote ali, um spotlight. Pá! Você está com aquela memória sendo manipulando aquela informação que você vai usar para a emissão dos seus comportamentos. Essa é a memória operacional. Essa é a memória de trabalho, tá? Então, por exemplo, você memorizar onde você parou o carro no shopping, memorizar os ingredientes que você tem que comprar no mercado, porque você viu a lista e você vai fazer um bolo hoje à noite. Essa é a memória operacional. Você está trabalhando com as informações. Por isso que se chama memória de trabalho. É diferente da memória de curto prazo, per si, puramente falando, porque a memória de curto prazo você precisa apenas armazenar em breve tempo. 352. Decora aí. Memoriza aí. 352. 352. Aí você fica lá. Tem que memorizar por um minuto, tá bom. 352. Existe uma memória operacional, segmentos que estão envolvidos, mas ele se desvanece no tempo, se esvanece no tempo. A memória de trabalho, você precisa trabalhar com ela. É um espaço mental de manipulação da informação. Olha que lindo, isso é mega específico. Isso não tem, muitas vezes, nem em livros que falam sobre o assunto. Então, olha que interessante. Aqui, neste livro, ele fala que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Ah, mas por que que no livro tá assim? No livro, os autores, eles comentam que eles não vão destrinchar a neurociência cognitiva. E isso é uma peculiaridade de neurociência cognitiva. Por isso que eles não colocaram aqui, porque isso é muito específico, tá? Dito isso, então a gente tem a memória de trabalho, eu vou voltar para lá agora. Então, voltando, é um sistema para manutenção e manipulação temporária da informação. Olha que interessante. Então, vamos supor, você vai fazer um jantar hoje. Quando você começa a organizar quais os ingredientes que estão faltando, você lembrar, não tem leite, não tem fermento, deixa eu fazer a lista. Ah, isso já é memória operacional. Entendeu? Você lembrou das questões mais antigas, sim, mas você fala, hoje eu vou no mercado comprar, eu vou fazer a lista que eu vou no mercado. Onde eu parei o carro? O que que era para comprar mesmo? E agora eu vou fazer o quê? Bom, agora chegando eu vou fazer o jantar. Ah, eu vou ligar para minha amiga vir jantar comigo. Aí eu vou, filho, você já comeu? Vem jantar. Então, assim, começa, você está manipulando aquela informação, por exemplo, que você viu, que você entrou em contato, que está faltando os ingredientes para o seu jantar. Então, é aquela memorização temporária
que não é só memorizar, é você memorizar e manipular as informações. Essa é a memória operacional. E aí, você entendendo isso, você vê o quanto ela é essencial para a realização das tarefas, o quanto ela é importante para o raciocínio, para o nosso raciocínio, para o aprendizado, para a compreensão das coisas, para a aprendizagem mesmo, motor até, por que não? Vou dar um exemplo, aprender a dirigir. Aí você começa a falar, mas o que que eu vou fazer? Onde eu vou? A gente vai entrar para outra memória também, que é de longo prazo, tá? Mas você precisa falar onde eu vou parar o carro, o que que eu vou fazer? Então, ela é essencial para os comportamentos. Se você perde esse encadeamento, olha que lindo. Olha que lindo. Se você perde esse encadeamento manipulativo das informações, você não consegue fazer nada. Você perde o seu discernimento, a sua capacidade de realizar movimentos, de realizar comportamentos. Porque você se perde, você fica com uma presença full time. Você fica presente no agora e você não tem nem antes nem depois. Você fica preso no agora e você não lembra de nada. Isso é o que acontece, é um dos primeiros sinais das pessoas com demência. Quando você pega uma alteração cognitiva mais exacerbada, mais avançada, você tem esses. Quando a pessoa está entrando numa síndrome demencial, são esses sistemas de memória, principalmente memória de trabalho, que se perde. Por isso que as pessoas falam, não, minha mãe tá ótima, minha mãe lembra das coisas quando ela era pequena, ela lembra da memória, ela com os irmãos dela. Isso não é sinal que a pessoa tá bem em relação à memória. Porque existem vários processos de memória. Então, uma memória de fatos, uma memória de eventos, que é uma memória de longo prazo, que eu vou falar daqui a pouco, que ela dura a vida toda, essa memória pode ser que ainda esteja boa, mas a memória de trabalho, Dona Joana, o que que a senhora comeu hoje na hora do almoço? Ela não sabe. Dona Joana, o que que a senhora comeu ontem? Não sabe. Não lembra mais o que almoçou ontem. Então, é aquela memória em suspensão de manipulação temporária naquele momento que a gente perde isso. O paciente perde esta capacidade, tá? Então, é uma memória muito gostosa de falar sobre ela. Eu adoro falar sobre isso. Esse assunto é um dos meus preferidos quando a gente fala de memória. Então, guarda para você, que eu fiz questão de deixar, esse termo, que é o seguinte: é um espaço operacional mental. Isso alguns autores consideram. E não é só a questão de você manipular a informação. É um espaço mental de operação. Que você está trabalhando com a informação, né? Então, você precisa. Aí você tem que decorar o número de telefone. Você fica decorando qual que é, o que que eu vou fazer, qual que é seu Instagram? Arroba o quê? Aí você tem que ficar lembrando, arroba, né? Fisioterapia Liberta. Né? Qual é o site? Fisioterapialiberta.com.br. Aí você fica lá repetindo, repetindo, você está manipulando aquela informação para que você lembre. Então você entrou, você está na memória de curto prazo. Então, atenção para o pessoal estruturar os conceitos. Eu não estou dizendo que são coisas separadas, não é isso. Não é que existe curto prazo e memória de trabalho, não é isso. É que a memória de trabalho, ela é uma memória específica que está dentro do caldeirão da memória de curto prazo. Então, nós temos a memória de curto prazo e dentro do caldeirão tem uma especial aqui, que é a memória operacional, a memória de trabalho, que é a principal memória quando nós falamos em cognição em relação à emissão de comportamentos. Aqui para mostrar apenas brevemente, de uma forma de para ilustrar o principal local da memória operacional, que é o córtex pré-frontal dorsolateral. Olha, até o meu a canequinha que eu ganhei dos meus alunos da USP na época, ó, pré-frontal. Desculpem, tá? Então aqui é só para mostrar que a gente tem principais áreas cognitivas, principais áreas de sistemas de memória, mas não é só aí. Quando a gente fala em memória, na verdade, os arquivos de memória, os sistemas de memória, eles pegam o cérebro inteiro. Eles estão presentes no encéfalo, não é só no cérebro. Então, a gente tem questões de memória no cerebelo, a gente tem questões de memória no cérebro inteiro. Se você falar em memória visual, o processamento de memória visual é no cérebro inteiro. A memória auditiva, a memória de faces, a memória musical.
a memória olfatória, a memória dos gostos, paladar, a memória afetiva, a memória emocional. Olha que louco. Isso pega várias regiões do cérebro, tá? Então não tem uma área só da memória, não tem um tipo só de memória. Essa aula é muito importante para abrir o entendimento de todo mundo em relação a esse assunto. E vamos para frente. Deixa eu ver como nós estamos aqui de horário, tá tudo bem? Vamos para a memória de longo prazo. Então, na memória de longo prazo, a gente tem dois grandes pilares, que é a memória, né, de longa duração. A gente chama de memória explícita ou declarativa e a memória implícita ou não declarativa. Como assim declarativa? Você pode declarar as coisas, você consegue falar sobre isso. Olha que louco. Quando você não consegue explicar direito, ela não é a explícita, ela é a implícita. Então, eu vou dar um exemplo para você, que eu falo em aula para os meus alunos. Você vai aprender a dirigir. Então, você pega o carro, abre a porta, põe o cinto de segurança, você começa a decorar, memorizar as fases. Liga o carro, né? Eu tenho que primeiro ligar, aí eu vou colocar, se for um carro manual, você põe a primeira marcha, né? Depois troca para a segunda marcha. Então, você tem as ordens hierárquicas do movimento de dirigir o carro. Você consegue explicar, eu consigo falar para você agora como é que faz. Ajusta o retrovisor, né? Então, você consegue. E isso é memória declarativa. É uma memória explícita. Agora, se eu te falar qual é a força que você tem que pôr no pedal da embreagem se for o carro manual, para você não deixar o carro morrer, você consegue explicar para o seu amigo quanto que tem que deixar de força? Não dá. Só pisando na embreagem para você sentir. Você não vai aprender a dirigir o carro se você não pisar na embreagem e ter aquela noção do acelerador, aquele gingado. Se você dirige carro automático, você perdeu essa tarefa fascinante do gingado da embreagem. E não tem como você falar, ah, põe um pouquinho, aí você vai tirando. Não é a mesma coisa, só passando para ver. A hora que você não consegue explicar, é uma memória só sentindo, só passando, essa memória é a implícita. Ela é a de longo prazo, ela é a não declarativa. Eu não consigo explicar para você isso. É a memória que nós chamamos de memória de procedimentos. É a memória de habilidades motoras, por exemplo, que não tem como você declarar isso para a pessoa. Não tem como você explicar, tá? Então a gente tem a memória explícita e implícita. Eu vou dar outro exemplo: andar de bicicleta. Aí você fala, bom, senta no banco, aqui freia, não sei o que lá, pedala, solta o pé, vai pedalando. Você consegue explicar até certo ponto. Agora, o equilíbrio que você tem que ter no banco para não cair da bicicleta, você consegue explicar para o seu amigo? Não dá. Então, as fases de entrar na bicicleta para você assumir a direção, o guidão, tal, você consegue. Isso é memória explícita. Agora, qual é o que você vai ficar e você quer, na sua memória que você sabe, se você sabe andar de bicicleta, às vezes sabe o que eu tô falando. Você tem essa memória, porque a gente não perde praticamente, nem os pacientes com demência. A memória implícita é a que mais demora para perder. Você sabe como é que vai andar de bicicleta, você nunca esquece. Aí, se você, mesmo que faz 10 anos que você não anda de bicicleta, quando você for andar, você vai saber andar, porque está nos seus arquivos de memória, tá? É uma memória implícita, você não consegue passar para a pessoa de uma forma declarativa. Olha que louco isso. Talvez com essas analogias você consiga diferenciar bem o que que é memória explícita e o que que é memória implícita. Ambas são de longo prazo. E quando eu falo de explícita, que a gente pode declarar, a gente tem dois tipos. Assim, de forma básica, tá? A gente estou sendo breve, mas a gente tem a memória semântica e a episódica. Na semântica, é aquele conhecimento que você tem sobre o mundo, conhecimentos do mundo, significado das palavras, atributos sensoriais, por exemplo, a cor do limão, qual é, a cor do morango, qual é o cheiro, não sei do quê. Então, assim, é uma coisa que você. Os conceitos acadêmicos, é uma memória semântica, tá? Isso é uma memória de longo prazo, que às vezes você tem um conceito com você e que, deixa eu colocar aqui, um conceito com você que você consegue, que você vai ficar para a vida toda esse conceito, tá? Então, assim, isso é a memória explícita semântica. Agora, quando a gente tem noção dos fatos, dos eventos, então não é a cor do limão, é quando que a safra do limão é melhor, no centro-oeste do Brasil. Quando?
Sabe assim? Então é eventos, fatos, uma questão cronológica, momentos cronológicos, episódios, acontecimentos específicos. Quando foi a queda do Muro de Berlim? Quando finalizou a Segunda Guerra Mundial? Quando é o Natal? Que dia que é? Quando é o seu aniversário? Olha que interessante. Então são fatos e eventos que são episódios, na verdade. Por isso que chama memória episódica. E tudo isso está dentro da memória explícita. Você pode falar dos eventos, você pode falar da cronologia e você pode falar dos conceitos. E você pode falar da sua memória autobiográfica, da sua história, da sua família. Olha que coisa. Tudo isso é memória explícita, tá? Então, episódica e semântica está dentro do conceito nosso de memória explícita. E outra coisa. Isso esse tipo de conceituação é para fins didáticos, porque o que que os autores comentam? Que esses tipos de memória se interrelacionam. Você pode ter o mesmo conceito que está armazenado sob dois tipos de memória. Você pode ter um conceito que está aqui, ó, no significado das palavras, um conceito de um determinado assunto, um conhecimento sobre o mundo. Por exemplo, o clima do Brasil é tropical, principalmente, né? Se bem que agora com esse frio. Né? Estranhíssimo esse tropical aí que tá 9 graus em São Paulo. Mas tudo bem. Então, assim, mas você tem conhecimento sobre o mundo, mas você sabe que a maior geada foi, sei lá, em 1918, em São Paulo. Então, você tem conhecimento sobre o mundo, que é a memória semântica, mas você sabe que a maior geada foi em 1918, que é episódica. E essa questão sobre o clima do Brasil. Então, você viu? O clima do Brasil está dentro da questão semântica e da questão episódica. Isso é que é legal, tá? Então, essa memória explícita. E a memória implícita é aquela, como eu falei, arrumar meu cabelo aqui, que envolve os procedimentos, aquilo que você não consegue declarar. São as habilidades motoras. Como é que você fez para andar de bicicleta? Qual que é o gingado da embreagem? Como é que você faz para dirigir o carro? Né? A gente tem memória implícita, as fases mais simples da memória implícita é o condicionamento, que tem até os animais irracionais que tem. Sabe, sim, quando toca o apito, solta comida. Quando toca o apito, o cachorro sabe que toda vez que apitar, solta comida, ele vai lá comer, ele já está condicionado, né? Então, às vezes acontece alguma coisa, toda vez que acende uma luz, vai aparecer um programa na televisão diferente. Acende uma luz, um programa na televisão. Aí o paciente vê a luz, já vai olhar para a televisão. Ele está condicionado. Esse tipo de processo é memória, porque ele sabe que acendeu a luz e ele vai para lá. Por que que ele vai para lá? Porque ele tem a memória daquilo, ele está condicionado àquilo. E esse processo de condicionamento, curiosamente, também demora para se perder nos pacientes com demência. Aí, às vezes, o paciente vê a luz, vai lá e olha que louco, e ele tem demência. Então, vá guardando para você que as estratégias neuromotoras, incluindo de fisioterapia, elas estão imbuídas nos processamentos da memória da pessoa com demência, como ele estrutura isso, qual é o nível do processo demencial que ele está e qual é o tipo de demência. Porque demência frontotemporal é diferente da demência de Alzheimer, da doença de Alzheimer, tá? Então, essa é a memória de procedimentos. A memória das estratégias motoras mais habilidosas. Então, quando a gente fala em aprendizagem motora, quando a gente vai aprender uma determinada habilidade, no início entra muito a memória declarativa, a memória explícita. A hora que você vai dirigir o carro, você vai aprender a dirigir o carro. Você aprende a ligar ali, aí eu vou colocar a primeira marcha, isso é memória explícita. Depois você vai para passar o carro, conversando com as pessoas e nem se deu conta do que aconteceu, tá? Um momento, deixa eu ver aqui uma coisa que eu recebi uma notificação aqui, deixa eu ver se tá tudo bem aqui no YouTube. Pronto. Então, você nem se deu conta do que aconteceu. Por isso que a memória implícita, ela envolve essas habilidades que são até mais complexas, se é que eu posso dizer assim, tá? Então, a gente tem as fases da aprendizagem do início e mais para frente as fases mais avançadas, quando você está dirigindo, conversando com a pessoa, você está pensando em outra coisa, pensando no que você vai comprar, pensando no que você tem que fazer, e você dirigiu nem prestou atenção. Quer dizer, tem que prestar atenção para dirigir, mas o seu foco da atenção fica muito.
alternado, ele fica muito manipulado. Isso são fases mais avançadas da aprendizagem motora, onde a gente tem mais a memória implícita. Eu dei um exemplo de doença de Alzheimer, agora eu quero dar um exemplo de doença de Parkinson. Olha que curioso. Os pacientes com doença de Parkinson, eles perdem muito a memória implícita. É o contrário do Alzheimer. Então, essa memória de como fazer, eles não conseguem achar mais o programa. E se você levar para explícita, explicar direitinho o que tem que fazer, dividir os movimentos em partes e dar dica para o paciente, ensinar detalhes, tudo isso tem formas e técnicas para se fazer, o paciente ele reaprende a organizar seus próprios movimentos e reaprende a conseguir evocar os seus movimentos voluntários. Isso é fisioterapia para doença de Parkinson, tá? Então, tudo isso está muito bem estruturado dentro dos conceitos didáticos de sistemas de memória. Dito isso, vocês viram de bastante coisa, né? Eu diria que a gente tem praticamente 10 sistemas de memória que se interrelacionam. 10. Porque olha lá, se a gente colocar ali quer ver? Uma revisão. Deixa eu voltar aqui. Olha lá, vamos só contar. Olha lá. Memória sensorial, memória de curto prazo e longo prazo, são sistemas. Aí na de longo prazo a gente tem a explícita e a implícita. E a explícita a gente tem, que é a memória declarativa. A gente tem a semântica e a episódica, que ela é chamada de declarativa, e a implícita é chamada de procedimentos, são nomes, né, os sistemas. E ainda tem a memória de trabalho, que é o working memory, memória operacional, entendeu? Então, basicamente, nós temos 10 sistemas que se conceituais que se interrelacionam, tá? Muito bem, dito isso, vejam que a questão é bastante complexa, é um universo, né? De tudo isso são sistemas integrados de processos diferentes do que nós chamamos de memória. E que quando a gente chama a questão, o conceito de memória, envolve fases, né? A aquisição da informação, o encadeamento dessa informação, a consolidação, o armazenamento, a recuperação da informação, como ela é recuperada, a manipulação da informação. Olha quanta coisa. Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação breve, mas extremamente importante, até para vocês conseguirem destrinchar do ponto de vista teórico, né? Esses tipos de memória. Eu aproveito para deixar aqui os nossos cursos. Então, lembrando, aqui tem exemplo de curso livre. No Fisioterapia Liberta, a gente tem curso livre, uma imersão sobre o movimento humano, que está muito bacana. O controle neural da postura, que é um controle postural do ponto de vista neurológico, ele é um curso livre. Se eu não me engano, são dezenas de aulas sobre postura. Olha que bacana. Depois você olha lá, fisioterapialiberta.com.br e o nosso Pentateuco precioso, as nossas cerejas do bolo, que são os nossos cursos de extensão, que são inéditos, únicos no Brasil, reconhecidos pelo MEC e certificados pela Faculdade Anhanguera. Olha lá, formação em controle motor, tá com mais de 80 aulas, ele tá completão. Se você comprar hoje, adquirir hoje, você vai lá e tá completo. Pode fazer. Só não, só não aconselho fazer correndo, porque tem muita informação e você precisa de tempo para trabalhar essa informação no seu sistema de memória, tá? Olha lá, capacitação em fisioterapia no futebol, com o professor Paulo Costa, cognição e movimento, deixa ele aí, daqui a pouco eu falo. Capacitação em fisioterapia em demências, que eu já havia falado para vocês, né? Para atendimento dos pacientes com demência, é exclusivo para fisioterapeuta, e esse outro também, fisioterapia na doença de Parkinson para atendimento, capacitação dos profissionais para atender os pacientes com doença de Parkinson, todos reconhecidos pelo MEC, mas eu quero falar, na aula de memória, não tem como eu falar da cereja do bolo, que é a paixão da minha vida, que é esse curso, Cognição e Movimento, que é a união entre cognição e ação motora. Integração e implicações em reabilitação, que é aberta ao profissional de saúde. Você que não é fisioterapeuta,
Você pode fazer cognição em movimento e controle motor, que é aberto a estudantes e profissionais de saúde e educação. O pessoal da saúde e educação também pode fazer cognição em movimento, tá? Depois vocês dão uma olhada, lá tem mais informações. Fisioterapialiberta.com.br. Eu vou deixar aqui o QR Code para inscrição no Geneumo. Você que está vendo essa aula depois, você está no YouTube, super curtiu essa aula de memória e você quer o certificado para entrar com a gente ao vivo no Zoom e depois poder pegar seu certificado de horas complementares, faça a sua inscrição. Porque daí você vai receber por e-mail o link para você pedir o seu certificado, tá? E eu vou deixar aqui os contatos. Para quem não conhece a gente, deem uma olhada lá. Fisioterapia.liberta no Instagram. E-mail fisioterapialibertaoficial@gmail.com e o site fisioterapialiberta.com.br. Eu aproveito para falar, eu aproveito para falar que o Instituto Fisioterapia Liberta não é só uma escola de cursos, um portal de educação continuada. Ele é um ambiente. Ele é um ambiente educacional, um ambiente de prosperidade profissional, pessoal, social, tudo isso. Isso faz parte do Instituto Fisioterapia Liberta. Quando você está conosco como aluno, você está junto conosco nas aulas, mas você está conosco nessa comunidade, você está conosco na lista VIP, nas promoções, nos e-mails que você recebe com conteúdo, na oportunidade de tirar dúvida com a gente pertinho, né? De poder se capacitar e você se ampliar como profissional com uma clareza de linha de raciocínio, baseada em evidências, claro, com bastante respaldo científico e experiência clínica dos professores. Eu tenho mais de 20 anos em experiência clínica, o professor Paulo também, quase isso, mais de 15, né? Onde a gente pode enriquecer a nossa formação do ponto de vista teórico também com a nossa vivência prática, de forma que você tenha mais robustez na sua capacitação como fisioterapeuta e como profissional de saúde, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Vocês vão se lembrar dessa aula, se não, veja ela de novo. Lembra que a repetição, né, é importante para os sistemas de memória. E eu aproveito aqui, já olhando o calendário, para o pessoal que está conosco, né, os nossos alunos, 26 de agosto, daqui 2 semanas, se Deus quiser, na próxima terça-feira, quinzenalmente, estaremos juntos, se Deus quiser. E eu aproveito para lembrar, falando em memória, que o Geneumo é parte integrante como módulo complementar de todos os nossos cursos de extensão. Todos os nossos alunos do curso de extensão, eles têm na sua devida plataforma, além das aulas do curso, tem o módulo do Geneumo. Então, a cada reunião, nós vamos colocando lá para que o estudante tenha os seus módulos devidos da formação, da capacitação e o módulo complementar do Geneumo com cada reunião, com cada aula destrinchada na íntegra, tá? Grupo de estudos, neurociência do movimento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tá tudo bem aqui em relação à questão do YouTube, ok. E é isso, gente. 1 hora e pouquinho aí, 1 hora de reunião. Até a próxima. Agradeço a atenção de vocês e um grande beijo no coração, bons estudos, boa noite. Espero que vocês tenham curtido aí sobre os sistemas de memória, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.